Se você é um concurseiro novato, me desculpa, mas eu vou ter que destruir os seus sonhos. E os sonhos aí de muita gente que também está começando a estudar para concurso. Você não vai passar em 3 meses. Você não vai passar estudando no pós-edital. E isso é uma boa notícia para você saber agora. Porque é importante que você ouça isso de alguém. Porque quando você entende essa verdade, você finalmente começa a estudar e se preparar para concurso do jeito certo. Hoje eu quero conversar principalmente com você aí que está começando agora a estudar para concurso e realmente acredita que em alguns poucos meses vai conseguir competir de igual para igual com pessoas que já estudam há anos. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou auditor fiscal aqui do ISS Niterói e orientador de estudos na LS Concursos. Existe aí uma mentira que o mercado dos concursos adora vender. Coaches, cursinhos, materiais mágicos, truque para passar rápido. No final das contas, toda essa galera quer te vender a mesma coisa, que é uma promessa de aprovação rápida. Passe em 90 dias, saia do zero e seja aprovado no pós-edital, mude de vida em 3 meses, estude só 10% do edital e seja aprovado. E eu entendo de verdade por que esse tipo de propaganda funciona. Porque todo mundo quer mudar, quer melhorar de vida rápido. Todo mundo quer acreditar que existe um atalho. Mas a verdade é que tudo isso é uma grandíssima de uma mentira, tudo isso não funciona e só serve para uma coisa, que é tirar dinheiro do seu bolso e colocar no bolso do cara que tá vendendo essa porcaria para você. E eu, como mentor de estudos, sério, honesto, prefiro trabalhar com habilidade e te contar essa verdade. Você não vai passar em 3 meses, você não vai conseguir ser aprovado super rápido. E isso não é porque você seja burro, não é porque você não tem capacidade, não é porque concurso não é para você, não é isso. Significa apenas que você já entrou numa competição onde já existe muita gente que começou a competir, que começou a se preparar antes de você. Sei lá, vamos imaginar uma maratona. Você sai correndo lá da largada, lá do começo da corrida, quando um monte de gente já tá na corrida, há 1, há 2 horas. Mesmo se você correr muito bem, mesmo se você for extremamente forte, capaz, você vai conseguir alcançar essa galera que saiu antes de você? Talvez sim. Aquela pessoa que já tá só um pouquinho na sua frente, você consegue correr atrás e passar eles. Mas aquela pessoa que também corre bem como você, que também tá bem preparada como você, só que se ela largou 2 horas antes, obviamente ela vai ganhar a corrida de você, por mais que você se esforce. É a mesmíssima coisa aqui no mundo dos concursos. Mesmo que você seja um ótimo estudante, mesmo que você tenha muita facilidade de aprendizado, mesmo que você tenha muito tempo disponível, tem outras pessoas iguais a você, com as mesmas facilidades, com as mesmas características, mas que já estão estudando há muito mais tempo. E achar que você vai conseguir correr atrás e compensar tudo isso em 1, 2, 3, 4 meses é uma expectativa completamente fora da realidade. E o problema, no final das contas, é esse: é ter uma expectativa falsa, irreal, que não vai conseguir se concretizar no mundo real. O erro mais comum do concurseiro iniciante é comparar o início do seu estudo com o resultado final de outra pessoa. Então você abre o Instagram, você abre o YouTube, abre a rede social, e você sempre vai ver ali alguém dizendo: passei em primeiro lugar, passei para auditor fiscal, passei para delegado, passei para procurador, passei para analista. E você não vê o que está para trás, você não vê os 2, 3, 4 anos daquela pessoa estudando, não vê que ela já foi mal em outras provas, não vê que ela já foi reprovada, não vê que teve dia que ela foi fazer a prova e ficou doente, não vê que ela comprou material e depois ela não gostou e abandonou e gastou dinheiro à toa. Você não vê todas as coisas que ela quis fazer da vida e deixou de fazer essas coisas para ficar estudando. Você não vê nada disso. Você só vê ali o capítulo final dessa história, que é o quê? A aprovação. E aí você começa a comparar esse capítulo final daquela outra pessoa com o seu primeiro capítulo de quem começou agora. E não é uma comparação justa. E pior ainda, além de fazer essas comparações, é mais grave ainda quando essa outra pessoa que você tá vendo, que você tá se comparando, não tá te contando a verdade. Ou seja, é muito mais grave quando tem alguém ali querendo ativamente te tapear, contar uma historinha mágica de que passou estudando só algumas coisas mais rápidas, que passou estudando super rapidamente, porque depois ela quer o quê? Te vender essa lista mágica de materiais, de assuntos mais importantes que garante a sua aprovação rápida. É quando esse sujeito que fica contando ele um monte de lorota de que ensina os alunos a ser aprovado estudando rapidinho. Então, além de você se comparar com pessoas que estão falando a verdade, já é ruim. Mas quando você se compara com alguém que tá querendo te enganar, é pior ainda. E o pior é que aqui eu até já sei o que algumas pessoas podem vir aqui no comentário falar. Mas Luiz, você é esse cara que fica contando história. Você que fala que foi aprovado em 6 meses para auditor fiscal. Primeiro, vamos lá. Sim, eu fui. Isso é um fato.
Eu fui aprovado aqui no concurso do ISS Niterói, logo depois de me formar da faculdade. Eu tinha ali um pouquinho menos de 6 meses de estudo realmente. E, pô, eu tinha 21 anos de idade na época. Não tem nem como eu ter estudado mais do que isso, porque, pô, eu tava na faculdade, sabe? Mas, assim, eu nunca prometi pra ninguém. Em nenhuma das minhas centenas de vídeos que eu tenho aqui no meu canal, você nunca vai ver eu falando: eu faço você ser aprovado em 6 meses, ou alguma coisa do tipo. Segundo, e de novo, é aquela parte que tá nos bastidores, que a pessoa não vê. Eu estudava quase 12 horas por dia, de segunda a segunda, sem pular nenhum dia, e 12 horas de verdade mesmo. Eu tinha acabado de sair ali de uma faculdade bastante difícil, sou formado ali em economia na USP, né? Eu também fazia junto com a faculdade um estágio extremamente demandante, desgastante no mercado financeiro. Então eu estava acostumado com o ritmo ali de estudar, de trabalhar mais de 12, 13, 14 horas por dia. Então assim, realmente, 6 meses de estudo é bastante pouco para ser aprovado num concurso bem difícil, um concurso aí de alto prestígio, mas eu também tinha um ritmo de estudo diário extremamente alto, extremamente fora da curva. Então, nesse menos ali de 6 meses, eu passei das 2.000 horas de estudo. Algo que um aluno normal, vamos falar assim, estudando ali 3 horas por dia, pô, vai demorar coisa de 2, 3 anos. E, por fim, isso também já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. O concurso foi lá no final de 2015 e os concursos ficaram bem mais difíceis nessa última década. Essa história é verdade? Minha? É verdade, mas era outra realidade. Eu tinha uma disponibilidade extremamente alta de tempo que quase ninguém tem. E o mais importante, eu nunca prometi isso para absolutamente nenhum aluno meu aqui na mentoria. Mas vamos continuar. Outro erro muito comum é, assim, achar que basta esperar o edital sair para daí começar a estudar. O cara passa ali meses sem estudar, ou ele nunca nem pensou em estudar para concurso na vida, sai o edital, sai a notícia no jornal, aí essa pessoa vira e pensa: é agora que, ó, eu vou dar um gás e vou ser aprovado no concurso. Só que, de novo, você vai competir com candidatos que já construíram essa base teórica, eles já resolveram milhares de questões, eles já estudaram todas essas disciplinas, já erraram tudo que tinha para errar. Ele já conhece a banca. Na verdade, só tá ali essa pessoa, esse candidato que vai ser aprovado, ele tá nessa reta final só para fazer os últimos ajustes. E você tá começando a tentar entender o básico da matéria agora. É uma competição desigual. Óbvio, isso não significa que seja impossível passar só estudando no pós-edital. Existe exceção? Existe. Principalmente em concursos ali menores, em concursos com editais mais enxutos. Então, por exemplo, sei lá, um escriturário do Banco do Brasil, um agente administrativo de prefeitura. São exceções? São. Existem? Existem. Mas a exceção não pode virar o seu planejamento. Quem entra contando com um milagre, pô, tem uma grandíssima chance de terminar frustrado. E aqui cai no ponto que eu sempre digo: concurso público é um projeto de médio e de longo prazo, é um projeto de vida. A aprovação não vai acontecer de uma hora para outra. Ela é construída como tempo. Você vai um tempo que você precisa ali para acumular conhecimento, para acumular revisão, para acumular resolver questões, para acumular experiência de prova. É uma série de coisas que vão sendo construídas pouco a pouco. Você não vai perceber a melhora de uma semana para outra. Mas quando você olha para 6 meses para trás, quando você olha um ano para trás, você percebe que você está em outro nível de estudo. E é justamente para te ajudar nesse processo de estudo que eu estou aqui na mentoria da LS Concurso. Meu trabalho é fazer você evoluir da forma mais rápida possível dentro da sua realidade. Então vamos montar ali um planejamento para você totalmente personalizado, acompanhe a sua evolução, seu desempenho, vou ajustando as prioridades, diga exatamente no que vale a pena investir tempo e no que não vale. E se você quer conhecer melhor realmente como funciona a minha mentoria, o meu planejamento, o meu acompanhamento individual, entre em contato comigo no link aqui da descrição. Você pode me chamar lá pelo WhatsApp, falar comigo, ou até mesmo agendar uma entrevista gratuita. E eu te espero lá, beleza? Agora vamos voltar aqui pro vídeo. E assim, eu sempre falo também isso para meus alunos mais novatos, que existe uma fase, é a mais perigosa e a mais crítica de todas na preparação para concurso, que eu chamo que é a fase do choque de realidade. É uma fase traumática e que acontece invariavelmente nas primeiras semanas de estudo. O que eu quero dizer com isso? O aluno começa ali extremamente motivado. Ele acabou de decidir que ele quer concurso público para a vida dele. Ele compra material, ele compra caneta, ele compra tablet, ele troca de cadeira, ele arruma a sala, ele paga a mentoria, ele recebe um planejamento lá lindo de estudos, perfeito. E ele acha que vai estudar 30, 40 horas de estudo por semana. Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. E aí ele começa a estudar de verdade. E ele descobre que uma matéria é muito mais difícil do que ele imaginava, que a outra matéria também é difícil, que estudar 4 horas por dia, que nem ele planejava, é infinitamente mais difícil do que parecia ser, do que ele pensava, do que ele planejava que seria possível de fazer,
que fazer revisão cansa, que fazer questão cansa, que estudar cansa, que tudo cansa. E é aí que acontece esse choque. Porque a expectativa, aquela coisa que existia só na cabeça da pessoa, encontra a realidade das coisas. Aquela coisa teórica que só existia na sua cabeça, o mundo perfeito, onde tudo dá certo, onde a rotina de vida tá toda ajeitada, nunca acontece nenhum imprevisto, nunca acontece nada de errado, isso agora vira realidade. A realidade do mundo normal, onde as coisas dão errado, onde o carro quebra, onde tem trânsito, onde o filho fica doente, onde você fica doente, onde tem que fazer compra de supermercado, onde o chefe manda fazer algum trabalho e vai ter que ficar até tarde da noite. E muita gente desiste exatamente nesse momento inicial. Não porque não consegue aprender, não porque não consegue estudar, mas porque ele imaginava um caminho mágico que não existe. E agora ele precisa lidar realmente com uma realidade completamente diferente. E ela desanima justamente por esse motivo. Na verdade, ela criou uma expectativa impossível, achou que ia estudar ali 1 zilhão de horas por dia, achou que em 2 meses ia estar preparado, ia estar competitivo, achou que em 3 meses ia estar aprovado, achou que ia já sair estudando e depois já ia fazer questão e ia acertar quase tudo. E daí quando passa 1 semana, passa 2 semanas, passa 1 mês, ele percebe que o estudo não saiu do lugar. Ele percebe que falta muita coisa para ser estudado ainda. Ele percebe que aquilo que ele estudou, ele faz questão e erra, que esquece da matéria, que precisa revisar, que o tempo de estudo disponível de verdade é muito menor do que aquilo que ele imaginava. E é nesse momento que esse concurseiro iniciante pensa, pô, eu não levo jeito desse negócio de concurso. Eu acho que concurso é para mim. E de novo, não é falta de capacidade, não é falta de tempo. É que o progresso no mundo real é lento. E todo mundo que foi aprovado também teve os mesmos problemas que você, também tem esse progresso lento. Mas progresso lento continua sendo progresso. Pode não ser aprovado em 2, 3 meses, pode não ser, mas em 2, 3 anos, muito provavelmente vai sim ser aprovado. Reitero, infelizmente existe aí um mercado inteiro baseado em vender solução milagrosa para concurso. É método secreto, é aprovação garantida, é passe em 2 meses, é transforme sua vida. Essas promessas vendem muito, claro, elas são baratas, até porque são sempre materiais padronizados, que são entregues para todo mundo igual, e elas vendem um sonho bonito. Só que cria uma expectativa incompatível com a realidade dos concursos de alto nível. E de novo, o problema não é só financeiro, não é só o custo de comprar um troço ali furado que não funciona. O problema é realmente até mesmo psicológico. Quando passa aquele prazo milagroso, o aluno conclui que fracassou e que não vai rolar fazer concurso. Quando na verdade ele só tem que sentar e tem que estudar direito, seguindo um planejamento realista que funciona de verdade. Por isso que inclusive quando muito aluno vira para mim e fala, mas Luiz, em quanto tempo que eu vou passar? Eu na verdade sempre falo, pô, não é uma pergunta tão inteligente de ser feita logo no começo. Tem que perguntar outras coisas, tem que perguntar, eu tô aprendendo mais, eu sei mais hoje do que eu sabia no passado? Eu tô acertando mais questões, eu tô revisando melhor, mais rápido, eu tô esquecendo menos conteúdo, eu tô estudando com mais qualidade, hoje eu tô mais preparado para fazer uma prova do que eu tava há 6 meses atrás? Essas perguntas fazem sentido, porque elas vão medir a sua evolução, e é essa evolução que um dia vai te levar à aprovação. Então assim, você tem que aceitar que concurso é uma maratona. Não é pra ficar olhando o calendário ali dia atrás de dia, não é pra ficar procurando quais editais estão saindo agora. Tá preparado? Você tá preparado? Não, você não tá preparado. Então, o que adianta saber qual edital tá saindo e qual não tá? Você não vai passar mesmo, deixa isso pra depois. Começa a focar mais no seu processo de estudo. Você não tá correndo contra o relógio, não tem prazo pra passar no concurso, eu tenho que passar até em 15 dias. Calma, você tá construindo uma carreira nova, do zero. As coisas levam tempo. De novo, você não vai passar em 3 meses. Talvez você não passe em 6 meses. Talvez você não passe nem em 1 ano. Pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Mas isso não significa que você nunca vai ser aprovado. A aprovação sempre chega para aquela pessoa que continua estudando, que continua perseverando quando a maioria já desistiu. Mas são as pessoas que também continuaram construindo conhecimento. Quem é aprovado não é o cara que procurou atalho, é o cara que sentou a bunda na cadeira e estudou. E são essas pessoas que sentaram para estudar que são aprovadas no cargo de sonhos. E eu refaço aqui meu convite. Se você quer encurtar um pouco esse caminho de preparação, evitar os erros mais comuns e estudar de maneira realmente inteligente e realista, conta comigo aqui na LS Concursos. Meu nome é Luiz Alberto Soares e eu faço o meu acompanhamento aqui totalmente individualizado, monto um planejamento específico para você, conforme a sua realidade, conforme o seu tempo disponível e conforme o tipo de concurso que você está buscando.
Se você quiser conhecer melhor a minha mentoria, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, agenda uma entrevista gratuita comigo, ou me chama lá no WhatsApp pra gente bater um papo. Vai ser um prazer te conhecer, te ajudar e aí construir para você, junto com você, essa preparação sólida. Porque o objetivo meu não é prometer que você vai passar rápido e depois você não passar. O meu objetivo é fazer com que você passe de verdade. E eu garanto que isso eu sei fazer. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo o seu joinha, o seu like. Se ficou qualquer tipo de pergunta, de dúvida, de reclamação, de sugestão, também deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Além de me ajudar muito aqui no YouTube com o algoritmo, essas coisas, eu também garanto que eu vou entregar para você o melhor material, o melhor conteúdo do concurso público de toda a internet. Tamo junto, bons estudos, boas provas. Eu quero muito mesmo. Eu quero ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.